Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando o 51º Podmax aqui na nossa mesa. Agradecer, claro, a você que está com a gente pelo carinho. Distribui nosso link, inscreva no nosso canal, dá aquela força pra gente. A gente está iniciando hoje o nosso último podcast do ano de 2024, né? Começamos em 25 de janeiro de 2024, finalizando hoje, dia 30 de janeiro, com o último podcast aqui na nossa mesa. Agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de vida, né? A gente está aqui por Ele, né? Sempre para Ele e sempre fazendo, claro, a vontade de Deus. E nós sabemos que tudo é por Ele, tá bom? Agradecer a você pelo carinho. Hoje a gente está com um rapaz aqui ilustre, especial, um novo fenômeno aí das redes sociais que está chegando, bombando aí, meu parceiro Laércio Coelho, né? Um grande parceiro. Meu irmão, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado por receber o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente hoje, para a gente fazer esse bate-papo super legal, super bacana. Hoje tem coisa legal por aí. Já tô querendo rir. Já tá querendo rir? Boa noite, meu irmão. Gente, primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pelo convite, Calmax. Agradecer também quem está assistindo a gente, os meus seguidores. E a gente vai bater esse papo aí, né? Vamos falar mal da vida dos outros, né? Vamos falar um pouco do mal da vida dos outros. Todo mundo fala da nossa aqui. Todo mundo fala da nossa, então vamos falar dos outros também. Com certeza. Brincadeira, gente. Gente, muito bom, meu irmão. Eu quero, né, lhe agradecer por estar aqui com a gente hoje. A gente está formando uma parceria. No final do bate-papo a gente vai ter uma conversa voltada para isso, que a gente está preparando para esse ano de 2025 aqui, dentro do nosso projeto. Eu sempre falo, Laércio, que o estúdio que eu criei não foi para fazer o Podmax. O estúdio que eu criei aqui, né, que é o Estúdio Max, tem vários segmentos dentro desse contexto. E isso aqui é para usar, para as pessoas usarem do município, a gente fazer parceria, para a gente estar aqui para alavancar essa mídia social que tanto cresce no mundo inteiro, cara. Isso é muito bacana. Então, assim, é algo novo para a nossa realidade aqui, sim. Para fora não, mas aqui para a nossa realidade é algo novo que tem na vida das pessoas e a gente está fazendo um ano, já passa muito rápido, né? Hoje é o 51º podcast, então, assim, são 51 podcasts e a gente ficou com 2 semanas sem fazer, porque teve eventos externos e a gente também faz essas transmissões externas e acabou que foi a Copa Futsal, a gente acabou não fazendo nesse período. Então, assim, é muito bacana estar aqui hoje. É o último podcast do ano. Fechando com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, quando eu começo meu bate-papo, eu sempre quero saber quem está comigo. E eu quero saber, cara, quem é Laércio Coelho? Fala pra nós aí, cara. Cal, o Laércio Coelho é esse cara, né? Esse cara engraçadinho aí. Eu sou um cara gente boa, tranquilo, filho da dona Catarina, filho do seu Laércio, né? Que não são daqui do Pacajá, a gente vai contar um pouquinho depois, né? Então eu sou um cara tranquilão, sou de boa, não tenho problema com ninguém. Então o Laércio é esse cara aí. Cara, tá casado. Uhum. Tá casado? Casado, com certeza. Não fala não, olha ela ali, já tá aqui. Olha ela do lado aí. Como é que é? Tá gravando. E tá gravando ainda, só pra... Ela tá gravando pra... E ela é redatora, produtora, ela é tudo. Se ela me deixar, acabou o influencer. Morreu o influencer digital. Gente, a gente transmite o nosso podcast no canal do YouTube, né? Que é o Estúdio Max, @Estúdio Max, _PA 130. E também a gente tá transmitindo pelo nosso Instagram, que é o @Podmax. E hoje também a Nátia tá fazendo as gravações dela também. Tá ao vivo também aí, Nátia? Tá não? Tá só gravando por enquanto. Pronto, então não esquenta a cabeça, pode transmitir aqui, o negócio aqui é legal. Então assim, minha querida, meu irmão, e assim, há quanto tempo você tá na Pacajá, meu irmão? Cal, vai fazer agora acho que 7 anos. Tô indo pro 8º ano que eu tô morando aqui. Você veio de onde mesmo, meu irmão? Eu sou de Belém do Pará. Olha já, mano. Né? Do rock doido. É do rock doido, né? Tu é do cara que come o açaí com a farinha baguda lá. Farinha baguda, sem açúcar. Ah, não, você tá doido, não gosto não. Sem açúcar não dá. Tem que ter o açúcarzinho, mesmo que seja com o peixe assado ali, frito, mas tem que ter o açúcar. Não, também. Eu tomo com açúcar também. Eu só dei uma de raiz, mas não é. É muito bacana. Eu morei em Belém também, tem até um filho em Belém. Conheço Belém, meu irmão. Já foi por lá. Já morei lá em Belém. Que tempo que eu mexia com música, eu morei em Belém um tempo. Meu irmão, sua formação. A gente vai bater um papo, falar do teu trabalho. Claro, agora nesse início do nosso bate-papo, a gente vai ter brincadeiras, conversas legais e tal. É uma descontração bacana, mas assim... Qual é a tua formação hoje, Lessa? Eu sou arquiteto e urbanista, né? Eu sou formado, já estou há mais de 15 anos,
Até é importante falar exercendo essa função. Exerço essa função. Dentro da minha profissão, eu exerço realmente todos os campos que ela atua, né? Inclusive do urbanismo também. Então tem 15 anos. Desde quando eu comecei a faculdade, eu já comecei a trabalhar. No primeiro ano de faculdade, eu já trabalhava no escritório de arquitetura da faculdade, né? Entendi. Então comecei primeiro com particular, questão de residências e tudo. E aí me formei e comecei a trabalhar no serviço público. Essa formação tua foi em Belém mesmo? Belém. Eu sou arquiteto urbanista e sou pós-graduado em Engenharia da Construção Civil, Planejamento e Controle de Obras. Cara, hoje é uma grande profissão, né, Lécio? Porque assim, é um trabalho que ele abrange, no caso da tua formação, que é uma especialização também, claro, que além de ser o arquiteto urbanista, igual você falou, você tem especialização, então isso agrega muito trabalho, muitas coisas novas dentro do teu trabalho. Sim, eu particularmente, assim, eu gosto da minha profissão, né? Desde pequeno, assim, eu sempre fui apaixonado. E eu entendo a arquitetura como ela tem uma função social muito interessante. Entendi. Então, não só no particular, mas uma outra área em qual eu me especializei, que é a parte pública, né, de urbanização, de urbanismo, ela tem uma importância muito forte justamente no crescimento da cidade, meio ambiente, né, entre outras situações também. Aí sabe? entra o teu trabalho naquela parte do plano diretor. Plano diretor, né, que eu digo que é a cartilha maior de que todo município deve ter, né, porque ela não engloba só a questão de arquitetura, mas de serviços sociais, hospitais, entre outras situações também. Porque assim, a parte do urbanismo aí, né, são várias oportunidades dentro desse trabalho que gera. Porque se a gestão pública, por exemplo, todo gestor, todo município tem que ter alguém para... Sim, principalmente no interior. Eu trabalhei, logo quando me formei, eu trabalhei tanto no municipal lá em Belém, na Secretaria de Urbanização, trabalhei na REURB, na CEURB, né, que é estadual, e trabalhei na SPU também, que é federal. Só que na SPU já foi mais pro lado da regularização fundiária, né? Entendi. E depois que eu me especializei nessa questão, que eu comecei a viajar nos municípios. Então eu sempre prestei serviço para municípios pequenos. Então já fui para Bragança, já trabalhei em Bragança, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Tucuruí. Tu não é novinho não, né, bicho? Eu não sou novinho não. Só tem cara de menino, mas... Olha, só puxa o teu microfone pra frente um pouquinho. Isso, que a tua câmera tá aqui atrás de mim. Isso, que é pra gente poder... Tem que limpar essa cara bonita. Tem que falar a idade, vai ter que falar a idade? Tem que falar a idade, pode falar. Eu falo a minha, moço. Eu fiz agora, dia 21 de dezembro, 38 anos. É mesmo, cara. Já tenho essa cara de novinho mesmo, mas já sou rodado já. Tá. Aí eu vim parar aqui no Pacajá para prestar serviço também. Eu ia te perguntar, como você veio parar no Pacajá, cara? Isso, eu trabalhava em Cametá, né? E aí eu fui prestar serviço em Tucuruí, morei 1 ano em Tucuruí. Eu prestava serviço pro Senai, né, que é aquela escola técnica. Sei. A gente fez grandes projetos, eu e um grande amigo meu, que é o meu mentor, que é o Buduia, lá de Tucuruí. Conheço o Buduia. Buduia trabalhou aqui. Ele trabalhou no tempo do Edmir, cara. Isso, Edmir foi prefeito na época, no tempo que Edmir foi prefeito, ele trabalhou aqui na época. Ele é o meu mentor dentro dessa área mais de engenharia e tal, ele é o meu mentor. Então eu fiquei 1 ano lá trabalhando com ele, justamente porque a minha ideia era montar uma empresa depois, então meio que extrair muito conhecimento dele, né? E aí recebi a proposta de vir para Pacajá também para prestar serviço para o município. Que a minha especialidade é o quê? Fazer projetos para trazer recurso. Porque os municípios pequenos, os recursos próprios são limitados. Então depende muito de você buscar recursos. Então a minha especialidade no setor público é essa. E aí eu fui chamado para Pacajá, prestei serviço, né, no município de Pacajá. E depois parei e montei a minha empresa, né? Na verdade, ela já existia, comecei a trabalhar a minha empresa mais no ramo particular e prestar serviço também de construção civil, que é onde eu estou atuando hoje, né? Hoje eu trabalho com projetos e tenho uma pequena construtora, que a gente presta serviço também de construção civil. Então além da parte da arquitetura e de urbanismo, você também tem a empresa que faz a parte de construção, que é uma coisa que, cara, que ali tu mesmo já assina, tu mesmo já... Então, assim... eu trabalhei muitos anos em prefeitura fiscalizando obra também. Principalmente obra pública, na escola, hospital e tal. Então eu sempre tive essa vontade de sair do setor público e abrir a minha própria empresa. Né? Então a minha empresa tem mais de 10 anos, só que eu nunca coloquei realmente ela só para prestar serviço com projeto e tal.
E aí tem uns 5 anos que a gente está fazendo já está atuando, né? Entendi. Por exemplo, até tem 3 anos que eu faço prestação de serviço para Belo Monte e tal, né? Em parceria com o IPAM também. Que legal, cara. Então, muito bacana. A nossa empresa tem construído... só para me concluir. Sim. A nossa empresa tem construído agroindústrias. Então a gente já construiu aí na beira da Transamazônica umas 20 a 30 agroindústrias, em parceria com o IPAM. Que legal, cara. O IPAM é a mesma, é a instituição que ajudou a construir essa feira do produtor aqui de Pacajá, que a minha irmã inclusive quem fez o projeto lá foi a gente. Foi você que fez, né? Foi com a equipe, né? Uhum. Eu era arquiteto e a gente tinha uma equipe com mais de 2 engenheiros. Entendi. Puxa mais pra cá o seu corpo um pouquinho. Não, o teu corpo mesmo. Só pra gente... Isso aí, só pra gente poder... Aí, garoto. O bicho José Barreto falando aqui, coincidência ser o podcast 51? É água, viu? É água, viu? Aqui na... Tá em Colômbia. Não, tá em Colômbia, mas é água. Aqui estamos dando boa noite, meus amigos. Estou muito feliz em ver vocês dois amigos juntos, assim. Daiane Kelly. Daiane, minha querida, um abraço. Minha amiga, gente boa demais de tela. A Tayane? Não, a Daiane. Daiane Kelly é uma grande amiga nossa. O Sandro de Sá, que é o professor, esse cara pega o povo aí de surpresa nos eventos pela cidade. Falando sobre aquele trabalho. Nós tem algo pra falar bacana daqui a pouco, vamos comentar depois sobre. Eu vou botar meu óculos escuro. Daqui a pouco vai sair o arquiteto. Aí vai sair o arquiteto e vai entrar o Digital Influencer. O Rodrigo Ló, parabéns aí, meu amigo Calmax e meu compadre Laércio. É o Rodrigo Ló, nosso parceiro, né? A Feliz Bela, que é a Bela, minha irmã, né? Tá mandando boa noite. Mandando boa noite, amigo Laércio. E a nossa feira, você foi o arquiteto. Ela tá lembrando aqui. Ela tá ouvindo, tá ligada na conversa lá. Muito bacana. Cara, o que te levou a fazer essa parte de arquitetura, cara? De verdade. Eu falo assim, isso aqui é meu trabalho. Na verdade, desde criança, eu acho que é desde criança mesmo. Eu desenhava muito. Eu era uma criança que não precisava botar brinquedo. A minha mãe, ela tinha o costume de botar um caderno e uma caneta e eu ficava desenhando. É mesmo, cara? E o meu pai, ele só não é formado em arquiteto, mas ele desenha muito bem. Meu pai, meu irmão, acho que isso é de família. Então é de família. Então desde criança eu via os desenhos do meu pai. Ele desenhava casas e tal, a mão livre. E eu acho que aquilo ficou. E foi levando. Aí no colegial, eu digo que eu fui bom aluno até o primeiro ano. Eu fui um bom aluno. Depois... Aí, segundo e convênio, eu ficava no fundão desenhando. É mesmo? E aí, naquela época de vestibular, ter que decidir a profissão, quando eu vi arquitetura, foi a minha primeira e segunda opção, foi arquitetura. Eu queria fazer aquilo mesmo. Já era algo que você gostava, que estava no sangue, então assim, poxa, encaixou certinho isso aqui. E quando eu falo sempre, Elias, quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Sim, com certeza. Entendeu? Então assim, fazer com prazer é muito bacana. Com certeza. Fazer algo com prazer é muito bacana e no teu caso não foi diferente. Né? Além da arquitetura, você faz aí... O que você faz mais? O que você já fez mais, além desse teu trabalho de arquiteto, cara? Essa questão que tu acabou de falar... Vamos para uma entrada assim mais séria, né? Falando, sim. Apesar de eu amar a arquitetura, a gente tem essa ideia, né, de que trabalhando com o que a gente ama, a gente nunca vai ter que trabalhar, né? A gente vai ter mas no meu ponto de vista, principalmente falando de Brasil, a nível de norte, que é difícil, as coisas não são fáceis, e justamente até dentro da minha profissão, que querendo ou não, é uma profissão mais elitizada, não é? A gente tem uma barreira em dizer que quem contrata arquiteto tem que ter um poder aquisitivo maior. Né? Verdade. E é também a questão da cultura. As pessoas não são acostumadas a contratar um profissional para executar um serviço. Principalmente no interior. Principalmente no interior. Verdade. Então, eu tive essas dificuldades de emplacar, vamos assim dizer, de ter um sucesso assim na minha profissão. Mas eu sempre trabalhei, sempre não vou dizer que não é sucesso, porque é questão assim, financeira, vamos dizer. Sim. Então eu sou um cara que todos os meus sonhos eles são vinculados a ter experiências na vida. E eu comecei a perceber, depois de 10 anos como funcionário público, que só a minha profissão não ia realizar certos sonhos meus. Né? Entendi. Eu sou um cara que eu gosto muito de realizar experiências, de viajar e tal. Então eu via que só na minha profissão, ou eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo, ou eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Então eu sempre empreendi em paralelo. Entendi. Por isso que eu digo que eu não sou só a minha profissão, não sou só o Laércio.
mas eu sempre empreendi. Então eu já tive restaurante, né? Já tive um sushi bar, onde eu morava em Cametá, tive um sushi bar. Depois trabalhei com venda de confecção, já trabalhei com cosméticos. Eu tenho uma paixão por vender, né? Eu fiz algumas formações em marketing, programação neurolinguística, para adaptar essa questão da venda, porque a gente não aprende a vender na faculdade, né? A gente sai da faculdade, uma das maiores limitações minhas era saber vender os meus projetos, eu não sabia. Então comecei a fazer certos cursos e aprendi a vender. Tudo tem que vender também, tudo, né, cara? Tem que vender. Se vender e vender o seu serviço, né? E a gente não aprende na faculdade isso. E acabei me apaixonando por essa área aí. Então eu sempre, em paralelo, eu sou a favor de você ter várias rendas, não ter só uma renda. Você ter ali umas 2, 3 rendas. É o que eu tento fazer isso todos os dias também. Tem que ter, cara. Então eu não sou só o arquiteto, né? Eu sempre quis empreender. Hoje eu estou empreendendo na minha empresa. Hoje eu não estou mais trabalhando com venda e tal, mas já trabalhei muitos anos com venda, até mesmo aqui no Pacajá. Trouxe 2 empresas para Pacajá que fizeram muito sucesso aqui, de cosméticos e tudo. Já ganhamos premiações nacionais. Pode falar, não tem problema não. É a Acmos, né? E a Lucy Lucy. Entendi. Né? Nós já fomos aqui duplo diamante das 2 empresas. Legal, já ganhamos cara. cruzeiros, já tivemos premiações nacionais, entendeu? Então eu sempre busco algo como renda extra. Né? E isso automaticamente ajudou a você a empreender dentro da tua profissão. Sim, dentro da minha profissão. Eu conheço muitos da minha profissão, né? Tanto arquitetos, engenheiros. Eu tenho um contato com bastante recém-formados também, né? Eu tento trazer para o escritório, eu tento trazer para trabalhar comigo. E eu percebo essa limitação, que era uma limitação que eu tinha. Porque às vezes o cara olha para mim e eu tenho essa cara de novo, né? Mas eu já tenho 15 anos de arquitetura, né? de experiência no mercado de trabalho. Então eu vejo essa limitação nos recém-formados, né? De não saber vender o seu projeto, entendeu? Então depois que eu aprendi a vender, isso alavancou com certeza a minha profissão também. E no contexto geral, o grande problema de uma empresa que vende é exatamente isso, é saber vender. Por isso que muitas empresas às vezes se quebram ou fecham porque não sabe vender. Não está preparada para fazer isso. Com certeza. Porque hoje você vende tudo, você vende sonhos, você vende teu trabalho, você vende o teu trabalho de arquitetura. Então, assim, tudo é vendido. Eu estou aqui nesse podcast, estou vendendo. Com certeza. Né? Então, assim, tudo se encaixa em vendas. Né? Eu costumo dizer que nós vivemos uma sociedade em que a faculdade ela te prepara para ser empregado. Então ela não te ensina a empreender. É o conhecimento técnico, né, na verdade. É o conhecimento técnico para você arrumar um emprego. Isso. Então, quando você arruma um emprego, você não precisa aprender a vender. Você precisa fazer a tarefa. Né? Exatamente. Só que, como eu falei, né, em algum determinado momento da minha vida eu queria mais. Eu queria usufruir de um pouco mais de liberdade que o emprego não me dava. Entendi. E de experiências que o emprego também não me dava. E aí eu decidi empreender. Entendeu? Então sempre eu sempre fui arquiteto, trabalho com isso até hoje, é a minha fonte de renda principal, mas eu sempre vou, as oportunidades sempre vão aparecendo. Sempre tem os bicos por fora. Isso. Tu foi professor? Já fui professor também, da Escola Técnica em Belém. Né, cara? Foi. Eu dei aula para o curso de Engenharia da Segurança no Trabalho, né? Engenharia de Segurança do Trabalho e de Edificações. 2 anos lá na ETEMP, que é uma escola técnica em Belém. Isso que legal, cara, bacana. Mas para também, nunca mais, não foi uma profissão que eu Tu não gostou, não? Não voltaria? Eu acho que pontualmente, assim, fazer um curso, fazer alguma coisa assim, agora, mas atuar como... É difícil a vida do professor. Só se fosse por necessidade mesmo, aí tu iria, mas... Sim. Cara, é bem complicado. A gente tem nossos parceiros aqui que a gente divulga, né, claro, que são o Ganha-Pão aqui, que mantém o nosso estúdio. E eu quero já começar a fazer o primeiro bloco. Manda para nós, Henrique. Agradecer ali a Provinet, seu provedor de internet, né, a melhor banda larga da região, com certeza. Agradecer meu parceiro Paulo, né, o Abimael, o Bartô e toda a galera da Provinet, o pessoal que é diferenciado, os caras que foi a primeira empresa a acreditar no projeto do Calmax.
aqui, estava levantando as paredes ainda, eu procurei o Paulo falou, a partir de hoje eu sou um parceiro. Então, assim, gratidão, eu tenho uma gratidão por essa empresa, pelo Paulo, pela essa galera da Provinet, que você não tem ideia, porque, assim, é muito bom as pessoas acreditarem no teu sonho. Então, assim, eu sempre falo isso nos meus anúncios da Provinet, porque gratidão é tudo, cara. Agradecer a galera da Provinet. Paulo, um abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Bora lá, tem mais um para nós. Sicredi, seu provedor, o Sicredi, ela é uma grande empresa, uma grande cooperativa, né? Agradecer meu parceiro Éder, que é o nosso gerente, né? Questão de dinheiro, mas também questão de parceria, de credibilidade, de amizade, de respeito, de carinho. Sicredi hoje é uma grande agência, né? Tem, cara, lá maior dentro, do Brasil, né? Hoje é a maior do Brasil, que patrocina o Campeonato Brasileiro e tudo mais. É uma grande cooperativa, né? E o Éder é um grande parceiro nosso aqui. A gente tem uma parceria com o Sicredi, a cada 45 dias a gente faz um podcast com alguém da cooperativa para estar falando sobre a empresa, falando das novidades, das coisas que estão chegando. Então, assim, agradecer ao Sicredi, agradecer em nome do nosso gerente Éder. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Mexe com mídia também, já mexeu, já trabalhei em estúdio de produção. IP Auto Center, confiança, credibilidade e qualidade. Meu parceiro não, foi o último podcast que eu fiz, foi com o Orlean e com o Guilherme. Fizemos um bate-papo aqui muito bacana, cara. Né, o Orlean é um grande parceiro nosso, fechado para 2025 aí. Né, um grande parceiro. Então, assim, o Orlean é um grande parceiro. Agradecer a IP Auto Center, né, que é aquela manutenção do seu veículo, né, na parte elétrica, hidráulica, parte de óleo e de motor e tudo mais. É só procurar ali a IP Auto Center. Tem um ambiente maravilhoso ali na IP Auto Center, tá certo? Tem mais um no bloco aí, tem Saulo Formen vestindo sua melhor versão. Esse aí é meu parceiro também. Nosso parceiro. Tu veste esse rapaz sempre? É mesmo, cara? Legal, cara. Foi um dos primeiros que acreditaram também, né? O Saulo, eu fiz um podcast com o Saulo, né? Contamos a história do Saulo aqui, foi uma história maravilhosa. O Saulo tem uma puta de uma história assim diferenciada, né? E representa essas grandes empresas do Brasil aí, além de Arames, tantas outras marcas. E tem a marca própria dele, né? A marca do Saulo é muito bacana. A parceria com o Saulo foi meio que forçado, mas foi. Que eu gosto de usar preto nas minhas gravações e eu queria as camisas dele, né? E eu pedi pros seguidores irem lá perturbar ele e mandaram mensagem, entraram no direct aí e até que ele foi lá e me chamou, ei, vem buscar tuas camisas. Bora, nojenta. Aí formou a parceria até hoje. Eu também, a gente dá permuta com ele é um grande parceiro nosso, né? Ele fornece material pra gente, é um cara diferenciado. A Juscelia Batista, lá da Vila Bom Jardim, ligada com a gente, um cheiro pra você, minha querida, né? Que Deus abençoe. E fechou aí, né, Henrique, o bloco? A Leia Nogueira, minha parceira, que é ali da Vicinal 388 Norte, está em Rondon do Pará, né? Minha conterrânea que tá lá passeando a cada família, passando a virada de ano, Natal Novo. Tá dando parabéns, Camargos, aí pelo um lindo trabalho, né? Sempre mantendo aí seus seguidores informados. Beleza. Lita Costa, que é minha irmã, a mãe do Henrique, que tá também ligada e mandando aí uma boa noite pra galera. Você foi palestrante também. Fala pra nós essa parte. Tem a ver com a venda também. Aquela parte de palestra de venda aí que... Na verdade, eu sempre gostei dessa questão da comunicação, né? Tem um parceiro, que é um grande amigo meu, que é o Marcos Soares, Marcos Soares Brazão, lá de Cametá. E a gente, desde jovem, né? A gente sempre foi envolvido com a questão de política, comunicação. A gente teve um jornal... Criamos um jornal na época lá. Então, sempre... Eu acho que quando é pra ser... com o microfone na mão. Quando é pra ser, eu acho que... Verdade, cara. Que vai indo, verdade. E aí eu comecei com esse negócio da venda. E aí eu tive uma equipe muito grande de vendedores no Brasil inteiro, né? Entendi. E aí eu promovi essas palestras. Aqui na região da Transamazônica, viajei muito palestrando, né? Fazendo palestras de desenvolvimento pessoal e de vendas. E depois da pandemia, comecei a trabalhar online, né? Questão de dar manutenção para as equipes e treinar equipes de vendas online. Entendi. Então é um negócio que eu gosto também. Foi um trabalho... Olha quem tá mandando foto para mim aqui. A Tayane. A Tayane Lobato, minha parceira. Eu tô devendo um podcast para ela. Tayane, vamos marcar agora para janeiro. Ela tá braba comigo. Vou fazer um podcast com você. Fique tranquila. A esposa do Rodrigo lá. Minha amiga ali, minha parceira. Já sofreu muito naquela exposição. Ela como veterinário e eu como organizador. A história é longa, cara. Tayane, minha querida, um abraço para você. Que Deus abençoe. Então, assim, a Tayane e o Rodrigo são os meus... Minha família aqui no Pacajá. Na verdade, é tudo parente aqui, não tem nenhum. Eu não tenho nenhum parente aqui. Teu parente hoje aqui é tua esposa só? É a minha esposa. E os meus irmãos de maçonaria, que é onde que me acolheram e tal. E o Rodrigo, ele é meu irmão de maçonaria, é meu compadre, né?
e meu amigo, né? E a Tayane é minha amiga, assim, a minha família, que é como se fosse uma irmã aqui no Pacajá. As pessoas mais próximas de você hoje em Pacajá são... Sim, mais todo final de semana eu tô com eles. Natal, Réveillon, é minha família aqui. Que bacana. Eu sou suspeito de falar do Rodrigo e da Tayane, porque ele sabe também. O carinho que eu tenho. Se eu falar muito aqui, eu vou começar a chorar. E aí vamos para outra linha. Inclusive, quando eu comecei a fazer esses vídeos engraçados, muita gente teve surpresa. Como é que o Laércio é engraçado? Que a gente vê ele sério, né? Porque só quem é meu amigo de verdade que sabe esse meu jeito. E sempre perguntava pra Tayane isso. Como é que, da onde foi que surgiu que o Laércio começou a ser engraçadinho e tal? E a Tayane falou assim, o Laércio sempre foi assim, só que nunca filmaram. Então, quem me conhece mesmo, que é amigo mesmo, sabe que eu sou meio doidinho, né? Não, depois nós vamos falar. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar do primeiro vídeo que eu te vi, que eu vi você fazendo. Cara, que eu fiquei olhando e falei, esse é peixe. Eu nunca nem tinha visto esse com o microfone na mão. Eu pensei exatamente isso que as pessoas falaram de você. Muito bacana. Minha prima Aparecida lá de Goiânia tá ligada com a gente. Ela está aqui assistindo. Cida, minha querida, um abraço pra você, um cheiro. Né? Que Jesus te ama. Hã? Mandei já um abraço pra Bela também. A Bela é minha irmã, que ela faz tratamento lá no Hospital do Amor em Barretos. Né? É muito bacana. Estar com vocês, claro. A gente fica feliz. Cara, empresa de projetos. A gente até comentou agora há pouco, mas vamos especificar um pouquinho pra gente daqui a pouco entrar no nosso bate-papo, falar da tua novo trabalho, que é a parte de influência. Mas fala pra gente dessa empresa tua de projetos de verdade, que você também mexe nessa parte. Cal, a Realiza Arquitetura, né? Que é uma empresa já que... Tá aqui, ó, tá aqui na tela. Isso, aqui. Mostra a central aí. Isso, tá aqui, ó. Pode deixar na... Instagram é @realiza.arquitetura, né? É uma empresa que primordialmente ela começou com projetos, né? Então não é só eu, arquiteto, né? A gente tem uma equipe de engenheiros, cadistas, e a gente faz todo o projeto que você precisa para a sua obra. Desde a regularização fundiária, desde da regularização da obra, né, mediante a prefeitura, para tirar o alvará de obra, a BITS. Então a gente faz essa consultoria e todos os projetos, tanto de engenharia quanto de arquitetura. Então projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, elétrico, estrutural, a gente faz. Faz todo o trabalho. Isso. E executa também. Né? Eu ainda não tive oportunidade, eu tô começando a trabalhar essa questão da execução em Pacajá, porque a gente presta serviço fora, né? Mas eu estou começando a trabalhar essa questão da gente executar obras aqui no Pacajá. Né? As pessoas não me conhecem como construtor aqui, me conhecem como projetista. Mas a gente já atua na construção, entendeu? Então ela é uma empresa de projeto, tudo que você precisa, desde projeto para bombeiro, projeto de design de interior, ela faz, tá? E presta serviço com execução também. Isso é muito legal, cara, porque assim, o que eu entendi, você tem uma jogada de mestre, porque assim, dentro da arquitetura, tu montou vários segmentos exatamente para ganhar dinheiro dentro da tua, usufruindo da tua profissão. Pensar como empresário. Isso, como empresário, a tua profissão, claro, tua formação, e dentro dessa tua formação, tu estimulou o lado empresarial. Isso. Né? Que são vários segmentos, igual tu falou, a gente não pode ter só uma renda fixa. O ser humano ele tem que... O arquiteto, a gente tem uma questão, acho que uma crença popular, que geralmente quando contrata o arquiteto, a pessoa já está na obra construindo. Aí pede o projeto para ontem. Né? Aí é complicado. E não funciona assim. O projeto ele é planejado e tudo mais. Então, muitos clientes, acho que culturalmente acontece isso, acaba contratando muito em cima da hora. Né? E é ao contrário, o projeto ele tem que ser projetado, tem que ser planejado, então a gente tem que pensar nele muito antes. Entendi. Né? E se você pensar na questão do autônomo, do empregado, de ter uma renda, você pega um projeto no mês, você vai trabalhar esse projeto o mês inteiro e você tem aquela renda fixa. Só que se você tem sonhos de ganhar mais dinheiro e tal, você vai ter que fazer 2, 3, 4 projetos. Então como é que um profissional dá conta de fazer 4, 5 projetos? Para ter uma renda do sonho dele, né, dentro do mês. Então, por isso que foi a questão da empresa. Então, a gente tem um grupo, uma equipe, tem engenheiro, tem arquiteto também, não é só de arquiteto, tem meus amigos. Tem mais pessoas? Tem. Eu tenho contato ainda com os meus amigos que se formaram comigo, então a gente sempre troca figurinha de projeto e tal. Quando eu estou atolado de projeto, eu passo para outras pessoas, até para Pacajá mesmo. Sempre quando tem alguma especialidade que não é mais a minha área, eu indico os profissionais daqui de Pacajá, entendeu? Então,
Basicamente é isso. Isso é legal, cara. Muito bacana. Manda um abraço pro Lucivaldo. Lucivaldo que mexe com construção também. Meu parceirão. Teu parceiro, construímos junto essas agroindústrias aí. Ele tá falando assim, grande Márcio. É Márcio teu nome? Eu acho que ele escreveu errado. Acho que ele escreveu errado. É o Barbudo, né? É Barbudo, Não, ele é parceiro. Nós construímos junto aí agroindústria. Legal, cara. Repartimento. A Cida Enxovais tá dizendo aqui, tá top. Né? Agradecer ao pessoal. Cara, é muito bacana. Vamos falar um pouco aí dos seus clientes na arquitetura, cara. Sim. Você tem vários clientes. Sim. Né? Você tem na parte de empresa pública também, que a prefeitura não deixa de ser uma empresa, né? Sim. Então fala um pouquinho pra gente, já virar a chave. A minha clientela, ela é de tempos em relação a Pacajá. Ela é de tempos assim. A minha clientela, por incrível que pareça, é mais de fora. É mesmo, cara. Eu desenvolvi um método de fazer projeto online. Né? Então eu tenho um checklist, eu tenho um briefing que eu mando para a pessoa responde, tira foto, eu ensino a pessoa a tirar foto e tudo. E eu faço os projetos online. Então eu tenho bastante cliente fora. Né? E eu acho que aí tem tempos em Pacajá que a gente consegue bastante projeto, tem tempos que não. Mas com essa questão do influencer, né, que a gente começou aí, eu acho que tem uns 3, 4 meses, fomentou mais. Te ajudou muito? Ajudou muito, muito. Porque eu desenvolvi uma divulgação dentro da empresa, mas não dá muito engajamento, porque é nichado, né? O cara que quer fazer um projeto é limitado. Mas depois que eu comecei a aparecer por conta desses vídeos, e eu postar da empresa, a clientela aumentou muito, entendeu? Porque, assim, não só do Pacajá, mas isso é interessante, né? Entendi. É porque assim, você tá fazendo um trabalho de influência, né? E a gente já tá falando sobre isso. Uma coisa puxa a outra. Pô, automaticamente as pessoas também, através do teu trabalho de rede social, vão saber que você também é arquiteto. Isso. Né? Então isso aí uma coisa puxa a outra. E isso, cara, eu admiro a tua cabeça, porque assim, muito bacana isso. Né? É uma forma de você estar buscando cliente com um trabalho novo. Sim, é um trabalho, sim. cara. É um trabalho. E era uma coisa que ainda não entrava na minha cabeça por fazer comédia. Eu achava que ia ficar muito desvinculado. Meu lado profissional com um cara que faz resenha na rua e tal. Eu tive no início, a gente vai falar sobre isso, eu tive no início um medo, assim, né? De misturar as coisas, mas pelo contrário. Não, só ajuda. Só ajuda. Mídia digital, a rede social, ela é... Tu já ouviu falar no Falcão, que é um humorista que cantou aquelas músicas antigas, que cara, ele é nordestino. Sim. Por incrível que pareça... Da minha época essa. Por incrível que pareça, É da minha época, o Falcão é da minha época. Ele tinha uma flozona aqui. Exatamente. Ele é arquiteto, cara. Por incrível. É arquiteto, aquele cara. Quando eu conversando contigo, falando, eu lembrei dele. Porque assim, ele, na época, isso no início dos anos 2000, 2001, ele estourou nessa época, cantando aquelas músicas malucas lá. Né? Cara, ele é muito louco. E ele fez sucesso no Brasil inteiro, foi um grande artista. Na parte humorística, cantando e tal, e fazendo humor. Inclusive, ele participou de programa com o Tom Cavalcante e tal. E ele é nordestino, né? E ele é cearense. E ele também é arquiteto formado. Ele trabalha em arquitetura. Aí ele disse que não dava dinheiro, ele pendou. Engraçado que a história dele falando eu vi na entrevista dele falando que ele fazia aquilo pra uma pessoa fazer. E o cara não achava ninguém que queria fazer. Ele falou, sabe da coisa? Eu vou fazer esse negócio. Caiu dentro e ficou famoso. Seus clientes atualmente aí, cara, são mais, igual tu falou, é mais de fora do que do município hoje. É mais de fora. Mas depende, como eu falei, depende, né? Por exemplo, agora, novembro e dezembro, meus clientes são de Pacajá. Lotou por conta dessa questão do influenciador. E eu postar... E eu ainda estou adaptando isso para adequar com a equipe. Porque às vezes você posta uma coisa e vem muito cliente. Precisa ter uma estrutura para receber essa clientela. Entendi. Porque senão acaba atropelando. E dizem que arquiteto é enrolado igual madeireiro, essas coisas e tal. Eu tenho uns clientes aqui em Pacajá, fora também, que eles têm muita paciência assim comigo e tal. Mas o que acontece? É essa adequação da demanda com a equipe. Então, se vier muito projeto, eu tenho que criar novas equipes, entendeu? Para trabalhar. Então, porque tem prazo, né, cara? Tem prazo. Sim, tem prazo. O cara quer construir uma obra daqui 60 dias, ele quer, por exemplo, aí ele quer um... Aí ele já contrata
já cavando lá, né? Aí fica legal, que você vai ter que se adequar ao papel, ao teu desenho. Tipo isso. Cara. Já isso é da hora. Mas a gente... Isso é normal. Isso é normal, faz parte da profissão. Cara, o menino aqui, o Lucivaldo, falou assim, grande Laércio. Ele fez a correção. A Elma Siriaco, a lenda Laércio Coelho, né? Stephanie Rodrigues, é meu cunhado. Quem é? Meu cunhado? É minha cunhadinha, a Teteca. É meu cunhadinho. Ela é irmã da Nath. Tá mandando boa noite com a Max. Boa noite, minha querida. Que Deus abençoe, tá bom? O Renan tá falando que fala cunhado. Meu cunhado, ele é esposo da Teteca. É? Acho que é. E o Saulo entrou aqui, mandando parabéns, amigos. Saulo lá da. O aniversário dele antes de ontem foi ontem. O Saulo? O Saulo foi o aniversário dele. Cara, bicho, não me. Cara, Saulo, você não me convidou, bicho, pro teu bolo, cara. Aproveita e fala pra ele que eu tô precisando de roupa pro final do ano. Não, e ele tá vindo. Eu vou passar amanhã lá, Aproveita e fala, Saulo, eu vou transmitir um recado que ele passou aqui. Amanhã eu vou passar lá, pra ele não fechar a loja antes do. Que hora? Tá passando a que hora? Antes do meio-dia eu passo lá pra pegar. Saulo, 10 horas você fecha, viu? 10 horas você, fecha as portas pra não passar brincadeira. O Saulo é um grande parceiro. Um abraço pra minha cunhada, né, pra Stephanie. Um abraço pra minha cunhada e pro namorado dela, do Renan. Pronto. São meus parceiros também. Jefferson Barreto, parabéns. Esse é um grande amigo meu. Uma amizade, eu acho que tem mais de 20 anos essa amizade aí. Que é de Belém. Ele é de Belém? Tá lá ligado, tá ligado lá. Já passamos as dificuldades juntos, já moramos juntos. É mesmo, já passaram raiva junto. Já passamos raiva. Beberam cachaça junto. Embebedaram junto. É meu irmãozinho, isso aí é meu irmãozinho. Já embebedaram os dois juntos? Já. Ixi, mano. Mas não lembro de nada. Imagina esse menino nas noites de Belém. Quando eu acordei no outro dia, eu não lembro de nada. Né? Imagina esse menino nas noites de Belém. Olha, tua Minha mãe tá online? Não, tá. Ela só não comentou. Ela não comentou, mas então um beijo pra minha mãe. Um beijo pra ela, dona Catarina. A Steph tá dizendo aqui, começou a zoeira. Já vai começar, meu filho. Espera só um pouquinho. A Fernanda Lima, o mano conta aí a história da visagem. História da visagem. Eu acho que é a Fernanda Lima. É porque tem uma galera que toda vez que a gente vai fazer uma resenha, a noite ela tem que terminar a gente contando história de visagem. Pra gente dormir. Misericórdia. Aí eu acho que ela tá lembrando. É a Nanda, lá da Oficina dos Cachos. Parceira nossa também. Você tá ligado aí. nós vamos já entrar nessa parte aí. Já tá chegando. Antes de entrar, Henrique, vamos fazer mais um bloco dos parceiros? A mãe dele acabou de comentar. A Fátima. Catarina. Isso, Fátima. Essa é a Fátima Bahia. Isso. Eu disse que é a Catarina, mãe do Laércio. Minha querida, um abraço, dona Catarina. Que Deus abençoe. Um beijo, minha mãe. Morrendo de saudade. Esse rapaz é uma figura. já ele vai se revelar aqui. Vamos até mudar de óculos. Já a gente vai se revelar. Bora lá? Bora lá agradecer os parceiros aí. Sabe Adorado, a força do Nelore. Melhoramento genético. Cliente, é só procurar. É o grande parceiro. É cliente teu? O Fabrício Hipólito. A gente vai estar agora em janeiro fazendo mais um podcast. Fiz 2 podcasts com ele. Né? Ele tem duas empresas aqui dentro do nosso projeto, está anunciando, que é a Saber Adorado e também a nutrição, né? A Equilíbrio Nutrição Animal. Então, agradecer ao meu parceiro, Fabrício. Pessoal, você que quer fazer o seu melhoramento genético, né, do seu rebanho, pode procurar o Fabrício, porque hoje ele é um cara que ele tem melhoramento genético no Brasil inteiro. Ele estava na exposição agropecuária com 2 touros lá, que era único no Brasil. Único. Eu fui lá no stand dele. Eu fiz até um vídeo com ele lá, fiz um trabalho com ele bacana lá, fiz um vídeo bacana. E assim, o Fabrício é um cara diferenciado em tudo que faz. Eu sou como fã. Pessoa, como empresário. Cara, ele é um homem de Deus, é um cara abençoado. Eu sou fã do Fabrício. Tá bom, bora lá, Henrique. Passa pra frente. Chega mais um aí. Clínica Pais e Filhos, Clínicas Odontológicas e Harmonização Facial. A minha amiga Janaína, doutora Janaína, doutora Rose. A gente vai estar fazendo, conversei com ela no dia da diplomação, a gente vai estar fazendo agora em janeiro mais um podcast, fizemos um podcast com ela, vamos fazer de novo, que a gente é um grande parceiro, a gente vai estar... Eu comecei a fazer um trabalho na tratamento dentário, né? E aí como estão mexendo na reforma lá, estão dando uma reformada na estrutura para melhor atender, eles estão na parte de cima, né? Estão reformando embaixo, a gente está esperando voltar para a gente dar
um grau aqui no dente do Calmac, para ficar legal. É minha cunhada e a Rose é minha sobrinha. Ah, é? De maçonaria, verdade. Valeu, gente. Abraço, meninas. Manda pra frente, Henrique. Mais um aí. Agropecuária líder de campo, compromisso com o homem do campo. Cliente grande também, parceiro. É teu cliente? Também. Teu cliente? Grande parceiro aí, meu parceiro Celso. O Celso esteve comigo aqui, fazemos um podcast, falamos de coisas bacanas lá, material de agropecuária, vacinas, né? Defensivos agrícolas, tem também aí na parte de material de celas, de acessórios e muito mais para você, tem lá na Agropecuária Líder de Campo. Passa para frente, deixa a cerca elétrica. Quer falar da cerca elétrica hoje? Ele quer que fale da cerca elétrica. Eu sempre falo que o Celso, ele não é mentira, de verdade. Ele trouxe esse negócio de cerca elétrica. As melhores cerca elétricas do mundo, é o Celso que vende para cá. Que vem lá da Nova Zelândia. O projeto lá do galpão dele novo lá. Isso, exatamente. Então, assim, ele já está fazendo um sistema de rotatividade aí nas fazendas do pessoal e está dando super certo, cara, com a cerca elétrica. É muito bacana. Passa pra frente aí, bora lá, show, frente. Cia de Construção Pimentel, a casa da sua casa. Meu parceiro dali, um grande parceiro, meu irmãozão. Obrigado, meu irmão, pela parceria da base ao acabamento, que é, né, da construção da sua casa, reconstruir, reformar. É só procurar ali a Cia de Construção Pimentel. Rapaz, deixa eu colocar aqui um produto na garganta que tá coçando. Esse produto aí não é da... Qual é esse produto aí? Esse produto não é da Rinode, não. É da Acmos, da empresa que eu trouxe pra cá. Essa aqui é a Lúcia. Deixa eu falar aqui. Aqui é a Lúcia. É a Lúcia. Ela é da minha equipe também. Da época da Acmos, ela era da nossa equipe. Deixa eu limpar a garganta. Aqui é ao vivo é assim. Né? Aqui não tem esse negócio, não. Bora lá, Henrique. Passa pra frente aí. Acabou o bloco? 2 blocos de 5, né? Já nós vamos falar da galera aí. Meu irmão, deixa eu colocar o óculos, deixa eu colocar os olhos aqui que eu não tô enxergando mais nada. Acaba depois dos 50. Vamos já colocar teu óculos. Deixa eu ver aqui. O Jefferson tá dizendo aqui, até a tia Catarina por aqui. Esse ano não tem ceia de Natal com um frango de 12 latinhas. É porque lá em casa... Eu acho que tipicamente família brasileira, muitas famílias são assim, faz a ceia, janta 10 horas e vai dormir, né? É mesmo, então minha família sempre foi assim, minha mãe fazia uma ceia enorme, só pra mim, pra ela e pro marido dela, te jantava ali 10 horas da noite e ia dormir. Mesmo, cara. E esse meu amigo, todo Natal ele ia lá pra casa. Olha o que ele tá perguntando aqui. Aí a gente comprava uma caixinha de latinha, comprava um frango e virava a noite, lá amanheceu o Natal. Sabe o que ele tá perguntando aqui? Ele tá perguntando aqui, cadê a Jurema? A Jurema tá ali. Daqui a pouco a Jurema vai entrar em cena. Aguarde aí. Cara, seu outro trabalho, né? Que a gente vai começar a falar agora. Se você quiser mudar o óculos aí pra gente trocar umas ideias, falar sobre. Agora vamos entrar aqui. Vai sair o arquiteto urbanista e vai entrar aqui o digital, como é que é? Acho que é digital influencer. Eu tô me acostumando com isso. Não sei se é blogueiro ou digital influencer, eu não sei. Deixa eu só posicionar aqui. Tá mais pra má influencer. É mais ou menos isso. Agora sim, agora nós vamos. Bora falar mal da vida dos outros. Puxa isso, essa aí. Tá bom? Aí agora sim. Pois é, pra mim eu acho que é má influência. Má influência, mas fazer o quê? Cara, vamos falar sobre isso aí. Que a gente até tocou no assunto, mas assim, esse trabalho de digital influência, que é uma coisa nova na sua vida, que é um trabalho de verdade. Sim, né? Que é um trabalho. Levando agora como. Começou como hobby, mas estou levando agora como a sério. Trabalho. Como trabalho sério. E isso tá, além disso, a gente está conversando agora há pouco, alavancando o teu trabalho, que é o trabalho de arquitetura. Então, assim, é muito bacana. Fala pra gente. De onde veio essa ideia? Como começou? Fala pra nós aí, cara. Rapaz, é o seguinte. As pessoas, meus amigos, eles me acham engraçado. Eu não acho, né? Então, sempre quando eu vou pra resenha, quando eu vou pra um churrasco, e eu falo em relação a isso, basicamente o Rodrigo e Tayane, que eu vivo na casa deles, eu vou pra lá sem avisar. Tipo, se eu tô com fome, eu já apareço lá na frente. Já bateu no portão, o que tem pra almoçar? É assim a nossa relação. Que legal. E sempre fui de tirar onda, de brincar, de fazer piada. E sempre eu falo, que eu acho que é até o momento de eu falar isso agora. Toda vez se você me convidar para uma resenha, para um churrasco, eu sempre falo o seguinte: se você não me conhece, não leva nada a sério o que eu falo. Porque a minha mente ela é perturbada, ela é acelerada. E às vezes eu faço uma piada que é legal, mas tem piada que eu falo porque eu não perco o amigo, mas não perco a piada. Cara, e eu sou acabo desse jeito também, ó. Entendeu? Aí tem gente que não gosta, tem gente que gosta. E aí
eu sempre digo, quando eu vou conhecer uma pessoa nova que vai pra resenha comigo, eu sempre falo, não leva nada a sério o que eu falo. Aqui é um personagem, porque eu gosto de brincar, gosto de entreter, gosto de sorrir, gosto de fazer os outros rir, entendeu? Apesar de não me achar engraçado. Né? Tu não acha? Não sei, eu não me acho engraçado. Eu rio de mim mesmo e tal, brinco, mas... E aí nesse negócio começaram os meus amigos a falar... Cara, tu tinha que fazer um negócio na internet e tal. Só que era só brincando, né? Conversando, brincando e tal. Uhum. E aí, esse ano, eu sempre quis, na verdade, fazer alguma coisa pra internet, mas voltada pro meu profissional. Uma coisa mais séria. Nada humorístico. Nada humorístico. Eu ainda tinha muito em mim aquela questão de que eu era um profissional, eu era um arquiteto, então eu tinha que manter uma pose profissional. Então eu sempre relutei. Tinha medo de atrapalhar. De atrapalhar. Por isso que eu sou... O brincalhão é só com quem é amigo mesmo, entendeu? E aí, a Nath entrou na minha vida, né? Que ela já tá nesse universo já tem muito tempo. Tem quanto tempo tá com ela? Vai fazer 1 ano agora, dia 16 de janeiro. Então ela é a culpada de tudo isso? Ela é a culpada de tudo. Tu tá vendo, né, Nath? E aí, quando eu falo... Encosta aqui, Nath. Encosta aqui no Laércio. Vem aqui. Vem cá, me dá um beijinho aqui. Vem dar um beijinho no marido aqui, mano. Um beijinho aqui, moço. Aí ele tá bonito com esse óculos preto. Aí, pronto. Mostra a Nath aqui. Aí. Moleque. Na central, aí na câmera central. Ali, ó. Lá na central. Pronto. Essa é a Nath, viu? Essa é a culpada aí. Vamos fazer um bate-papo com ela depois, viu, Nath? Com certeza. Vamos marcar pra fazer um bate-papo com a Nath. Então, cara. E aí, eu falava... Aí, tipo assim, a Nath, ela divide o mesmo neurônio que eu. O Tico e o Teco. O Tico e o Teco. Aí Quem tem o Tico? É tu ou ele tem o Teco? Eu não sei, eu acho que é só o Tico mesmo e eu empresto e ela me empresta. Então ela entrou na minha vida que ela é aquela que endossa tudo. Eu falo uma brincadeira, por que tu não faz? Eu não sei o que e tal. E nesse negócio de fazer o profissional ou fazer engraçado, né, a gente começou a montar tipo um mini estúdio lá em casa, comprando equipamento e tal, até por causa do trabalho dela, que ela trabalha como influencer digital também. E aí chegou os microfones, né? E aí, apesar de ser um hobby, uma brincadeira, a gente sentou para formular todo um roteiro caso a gente fosse fazer entrevista na rua. Então eu montei piada e tal, montei tudo aquilo ali. E esse ano, eu acho que qualquer ser humano e tal passa por momentos, obstáculos. Sim, então esse foi um ano de muito obstáculo para mim. Uhum. E eu tive muita ansiedade, eu estava tendo crise de ansiedade e tudo e tal. E eu fazia, e sempre dizia, não, a gente vai gravar, e não gravava e tal. E aí numa situação que estava numa crise realmente de ansiedade, ela pegou e falou assim, bora, levanta, bora gravar. E aí eu fui, aí fizemos o primeiro vídeo e... Qual foi o primeiro vídeo? O primeiro vídeo de entrevista mesmo, eu acho que foi o da feira, né? Que a gente foi pra feira. Foi exatamente o que eu ia te falar, que foi o que eu vi. Eu cheguei a fazer um meme com um amigo meu primeiro, né? Mas o primeiro vídeo de entrevista foi na feira. Eu vi aquele vídeo assim meio diferente, cara. Eu falei, cara, esse menino é interessante, esse trabalho dele. E olha, foi teu primeiro vídeo. Foi o primeiro vídeo. Eu achei aqueles cortes muito legal, cara, porque assim... Você dá uma induzida na mente da pessoa aqui, você puxa o assunto pra cá. Quando vê outra coisa. Eu achei muito bacana aquele ali, que é o que é muito usado hoje. Uhum. Eu achei muito bacana. Né? Naquele dia que eu vi aquele vídeo teu, eu falei, cara, é muito legal. Eu já te conheci assim de vista e tal. O Renan tá pegando que amanhã tem original. Você tá perguntando se vai ter original amanhã. Né? Amanhã eu vou passar o Réveillon na igreja, gente. Ivan Imóveis. Fala que eu não vou beber amanhã. Ivan Imóveis, ele tá dizendo que é o padastro do Maestro. É o meu padastro, é o meu pai-drastro. O pai-drastro, né? O Cícero Pedrosa, parabéns aí a todos envolvidos aí na área da mídia social.Essa pauta é muito boa. Cícero trabalha na comunicação da prefeitura. Sim, é o Cícero parceiro, Pedrosa, meu parceiro. Cara, Cícero, cara, gente boa demais. Abraço pra você, que Deus abençoe, tá bom? Bora lá então. Cara, assim, esse trabalho novo, essa coisa nova, entrou na tua vida. Hoje tu tá tendo visibilidade, tá sendo coisa diferente pra você e algo muito bacana, cara. Que tá chegando muito longe, num período até que imediato. Pelo pouco período de tempo, né, no caso. Sim, eu acho que tem uns 3, 4 meses que a gente começou essas brincadeiras. E aí, como eu falo, boto lá na minha bio do Instagram, e foi um tema que eu coloquei como opção para nosso bate-papo, justamente por causa dessa situação da ansiedade. Sorrir. Né? Sorrir é o melhor remédio. Que foi o que me curou.
E mesmo, cara. se eu falar uma coisa bem real, assim, foi o que realmente me curou. Porque essa brincadeira de você socializar com as outras pessoas, uma surpresa que eu acabei tendo dentro desse universo é a empatia que as pessoas têm com você, o carinho que as pessoas têm com você. Eu sou amigo de pessoas que eu nunca vi, sabe? As pessoas me desejam felicidades e tal, dão ideias. Então essa interação eu fiquei meio que maravilhado, né? Principalmente das crianças, apesar de ser o meu público menor, que parece que é maior, mas não, meu público é dos 18 aos 35 anos, e 70% do meu público é esse. É nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Mas tem uns 10 a 14% ali que são crianças. Então é um carinho assim impressionante. Legal, Na rua as pessoas falam comigo, querem tirar foto comigo e tal. Já tá virando popstar, É tipo Já? isso. Aí só que eu sou míope, né? E aí às vezes a Nath aqui às vezes me cutuca. Que ela vê a pessoa querendo falar comigo e eu não vi, entendeu? Eu não reconheço a pessoa. Então eu já vou logo pedindo desculpa em relação a isso aí. Então foi um negócio que me impactou muito. Eu gosto de fazer amizade, gosto de conhecer gente. Né? A ideia que nós vamos tratar daqui a pouco da nossa parceria ano que vem tem a ver com isso. Eu gosto de ouvir o outro, ouvir as histórias do outro. Eu acho que tu também compartilha um pouco dessa questão. Legal. Então isso foi muito bacana. Então isso aí meio que eu digo para todo mundo, é como se fosse um lema que eu falo, né? Que foi o que me curou. Me curou de ansiedade, me curou dessas questões pessoais e tal. Então, tu conhece um cara chamado Pedro Manso? Que é um grande artista do Brasil hoje. Aquele cara tem depressão. Da minha época também. Pois é. Da tua época também. Tu só tá falando humorista antigo, né? Tu tá acusando a nossa idade aí. Claro, moço. Tem que falar ainda Whindersson Nunes, tem que falar da galera mais... O Whindersson Nunes já tem mais de 10 anos aí. Pois é, mas... Tem mais. Tem mais pois 10 anos. Mas já é mais da nossa... Já é um pouco... Pra cá, né? Então Cavalcante, já ouviu falar? Cara, o conteúdo. A gente conversando aqui. Qual o tipo de conteúdo que você produz hoje? Cara, o conteúdo que eu tô focado é familiar. Uhum. Eu até tomo um cuidado, a gente conversou sobre isso, né? De estar ao vivo. Eu ainda sugeri que fosse gravado, né? Por quê? Porque às vezes o meu tico-teco aciona e eu acabo falando merda, né? Falando besteira. E aí no primeiro momento eu queria fazer um conteúdo mais voltado, mais sacártico, só que é um conteúdo nichado. Então, como eu pensei assim, eu tenho que pensar primeiro em Pacajá. Eu tenho que pensar que eu ainda tenho uma profissão, eu quero fazer algo que chame atenção para a minha profissão, né? Entendi. Então, eu comecei a produzir essas piadas mais leves. Até às vezes eu solto uma ali para testar, mas o conteúdo é para a família. Eu saio na rua, entrevisto, pego os cortes engraçados, a gente grava muito, às vezes sai umas piadas pesadas, mas a gente corta, dá umas cortadas para não entrar. Tem umas que não Quem sabe mais para frente a gente cria um outro Instagram para fazer umas piadas mais... mas eu tomo cuidado com isso. Eu tenho Instagram da bagaceira. Tipo Pronto, isso. Eu tenho muito cuidado para... Às vezes... eu tô entrevistando alguém, aí o cara lança uma, parece que ele chuta assim, ele lança pra me chutar no gol. Aí eu falo uma piada pesada e a gente ri, todo mundo ri, mas às vezes o cara fica assim, aí eu corto, entendeu? Mas tá guardado, quem sabe? Quem sabe uma hora dessa. O Natiel tá mandando boa noite. Conhece o Natiel? Conheço, é meu cunhado, irmão da Nath. O Luciano Coelho tá dizendo aqui, não vai beber na frente dos outros, viu? Parabéns, meu irmão. É o meu irmão, esse é meu irmão. O Luciano, né? Isso, é meu irmão. Exatamente. A Emily Lohan tá mandando boa noite. O Paulo César... a Fera jogador, acho que é o jogador. Hã? É um que joga bola, né? Gente boa. É o Paulinho. O Paulo César, filho do Cezinha, né? Pai, tá em Goiânia aqui, tá? Ele mora em Goiânia. Isso. Tá ligado com a gente em Goiânia. Tu fala uma coisa interessante aí, Laércio, em relação a pessoas de fora e tal. Eu tenho algumas pessoas que me acompanham no meu podcast. Tem um rapaz de semana lá do Rio Grande do Sul, cara, foi de Santa Catarina, não sei. Ele mandou mensagem pra mim. Falou, cara, eu te acompanho direto, parabéns e tal. Então isso é muito bacana, cara. Começa a chegar, a gente tá começando a chegar mais longe. Sim. Isso é muito legal. O vídeo da feira, que eu até notei pra gente comentar sobre aquele vídeo, que eu até falei, até comentamos agora há pouco, né? Que, cara, foi um negócio muito, muito bacana. Como eu vivo no meio da mídia, eu tenho esse meu lado um pouco humorístico também. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, isso é legal.
É, Que isso, bom, isso, é, bacana, isso é né? legal, porque assim, é algo novo pra nossa realidade aqui, né? Lá pra fora nem tanto, mas pra cá é a nossa realidade. Pega a Jurema pra nós aí. Traz a Jurema aí, bicho. Eu preciso saber. Ela foi o sucesso da Expoap. Não, entrega pra ele. Pode entregar pra ele. Essa aqui foi o sucesso da Essa é a Jurema. Essa que tava na Expoap, bicho. É, essa aqui que é. Cara. Tipo assim, não tem cavalo, não tem fazenda, não tal. Tu não- E aí tu eu vou não- pra cavalgada. Tu foi com ela pra cavalgada? Foi com ela pra cavalgada. Não, coloca a ela Jurema. tava muito mais bonita, né? Ela tinha uns lacinhos, tinha umas correntinhas e tal. Foi a Nátia que fez ela. Foi ela que fez? Então aqui a Jurema, ela Ela já. já tá bagaçada já. Ela faz parte tava da família. De ressaca até sexta-feira. Ela acordou sexta-feira da exposição. É mesmo. Da cara. exposição ela acordou sexta-feira agora. Tá descabelada. Aí, mostra a pessoa. Arruma aí a Jurema aí. Ó, a peruca já tá Aí, caindo. eu pensei que ela tava cega, pensei que era um dia 8, não, mas apareceu os olhos dela ali, ó. Ela É. se divertiu, ela se divertiu. Tem ela- uma hora que eu me perdi, ela já tava abraçando com um peão, dançando lá. É mesmo, cara. Foi um sucesso muito bacana no período da exposição. Da exposição agropecuária. Isso no teu vi nos teus vídeos, se tornou assim uma peça-chave nos teus vídeos da exposição. Foi, não é isso? foi. Ficou Muito legal, cara. Muita gente comentando. Foi os seguidores que escolheram o nome. Eu joguei para os seguidores escolherem o nome, aí eles escolheram o Jurema e tal. Então é Muito essa bacana. bichinha aqui. Às vezes ela dá uma coiçada, porque ela ainda tá rebelde, ainda tô Ela tá meio brava. Não, moça, ainda não? Tá moçando não. Aí, Cara, de vez em quando, mas só quando ela bebe. Ela aqui Mas tá bebe de todo dia. Ela tá sendo filmada, ela fica meio mansa, tímida. Às vezes quando ela dá uma doida aí. muito Quer bacana. ficar aqui, minha filha? Quer ir pra lá? Quer ir pra lá, né? Quer ir pra lá? Tá aí. Conhece um rapaz chamado Iderlândia? Conheço, meu irmãozão. Ele mandou aqui um abraço aqui pro meu irmão Laércio, um homem muito inteligente. E agora está aí encontrando todo mundo com o seu novo projeto. A minha filha caçula aí, Betina, é fã número 1. Minha sobrinha, ele fala que ela fica tentando ele. Quando sai vídeo novo, ela vai e mostra pra ele lá. É mesmo, cara. Os vídeos. Muito bacana, cara. É um trabalho diferente que hoje, como nós conversamos anteriormente, hoje o que rola, cara, é mídia digital. É isso. É isso. É o futuro, né? O cara tem que entrar. Eu não falo nem que não é nem o futuro. É o agora, né? É a realidade, é o agora. É o agora. A mídia digital, ela tá em todo lugar, entendeu? Henrique, vamos fazer mais um bloco dos parceiros aí, cara? Pra gente poder dar uma adiantada no nosso trabalho. Posto Pacajá, combustível, qualidade no combustível 24 horas. Quer abastecer o seu veículo, procure o Posto Pacajá aqui na JK, nosso parceiro Wendel Reis, que é um grande parceiro nosso que tá dentro do nosso projeto aí, até o pescoço junto com a gente. Agradecer o Wendel aí pela parceria do Posto Pacajá, tá certo? Manda mais um pra nós aí, Centro Elétrico, material para construção e elétrica em geral, nossa parceira Joiane, né? Quer reformar, construir, é só procurar ali o Centro Elétrico aqui na JK e próximo ao Posto Pacajá também. Lá você vai encontrar aí material de construção em geral pra você, né? Pra você construir a sua casa, tá certo? É só falar na propaganda, a tosse vem de novo. E a pizza já chegou? Não. Chegou ainda não? Rapaz, eu acho que essa pizza... A gente já agradece depois? já. Pizza. Tá salvo aí. Aí, Top Lanche. Agradecer ao pessoal do Top Lanche aí pela parceria, né? Tem o delivery, é o melhor lanche. O último podcast mesmo, nós fizemos o lanche ali da Top Lanche, muito bacana. Tem o delivery 91 991 55 79 80. E tem almoço também, cara. Lá Sim. Segunda a sexta, segunda a sábado, se não me engano, estrogonofe. Já almoçou lá? Já É muito bacana. Eu peço em casa. Muito bacana. A Top Lanche é uma grande parceira nossa, do nosso projeto. Agradecer ao pessoal do Top Lanche. Um abraço, gente. Que Deus abençoe. Mais um aí, Equilíbrio Nutrição Animal, mineral proteinado e rações. Nosso parceiro lá do Fabrício Hipólito, que é a outra empresa que está dentro do nosso projeto. Agradecer ao Fabrício. Você quer ter o seu rebanho aí, quer comprar o seu mineral, né? Comprar o seu produto, a tua ração, aí é só procurar aí a Equilíbrio, que com certeza a fábrica é em Pacajá, cara, tem uns veículos para entregar na região, entrega na região inteira. Então assim, e qualidade, as pessoas que usam, né, igual eu estava conversando no último podcast com o Orleans mesmo, que ele usa
o material da Equilíbrio, ele disse que é a ração, ele come a ração. Ele come a ração. Você tá vendo, né, ração? Ele disse que... Os boi. É os boi, é o boi do homem. Os boi já aprovaram essa ração. Os boi já aprovaram. Já assinaram embaixo. Inclusive assinaram o documento dos boi lá. Atestando a ração aí da Equilíbrio. Olha, gente, obrigado. Você perde o amigo, mas não perde a piada. Supermercado Vovô Siduca, sem Deus não entende. Tá iniciando com a gente. Vai inaugurar. Aguardem que tá chegando. Fizemos um vídeo lá, mais o meu parceiro de Vinícius. Lançamos um vídeo aí que vai estar sendo inaugurado, acho que daqui mês e meio, mais ou menos, um mês e meio, 2 meses no máximo. Já está inaugurando aí o supermercado Vovô Siduca, meu parceiro Israel. Esse projeto do supermercado aí foi a gente que fez, foi a Realiza Arquitetura que fez esse projeto aí. Foi tu que fez? Foi. Então assim, cara, o Israel, eu sou suspeito de falar dele porque é um cara que eu gosto de coração. É um grande empresário, né? Está voltando aí com o seu supermercado, que é uma marca que funcionou por muitos anos em Pacajá e agora está voltando novamente o supermercado Vovô Siduca, que tem uma frase aí, checkmate, sem Deus nem tente, não tente que não dá certo. Então assim, Israel, meu irmão, um abraço para você, que Deus abençoe, saúde e sucesso. A gente vai estar inaugurando aí, quando for inaugurando a gente vai estar anunciando o pessoal e vai ter promoção, vai ter sorteio, vai ter muitas coisas bacanas, tá certo? Tem mais um, Henrique, no bloco aí? Tá bom esse aqui? E esse bonitão aí, bicho? Conhece esse cara aí? Esse aí é... engraçadinho, uma mostradinha. É uma mostradinha. Vídeo, deixa eu ver aqui. Você tá colhendo frutos aí desse trabalho, cara? Fala pra nós. Cara, assim, eu comecei como um hobby, só que eu, como eu te falei, eu sempre penso em ganhar dinheiro com alguma coisa, né? Claro, com certeza, não tenha dúvida disso. Você tem que pensar dessa forma, até porque a vontade que eu tenho é de gravar mais, é de sair na rua mais. Mas a gente tem uma vida, a gente tem conta e tal. Então eu comecei em novembro a lançar umas ideias aí de patrocínio. Aí nós fizemos aí. Graças a Deus tivemos apoio aí de alguns empresários e tal. Eu faço um patrocínio mensal, né? Tem muita gente. Se você lembrar do parceiro, pode falar, que é nosso. Pais e Filhos. Fala mais próximo que ajudemos. Saulo, nosso amigo Saulo. Que foi os patrocinadores de novembro. 99. O nosso vereador Aécio Marques. Parceiro Aécio. Grande parceiro. 99. E... quem mais, meu amor? Viva Cachos. Pronto. A nossa parceira... Lembro o nome da mulher. Isso. Aí a gente tem um pacote mensal, que esses são os principais. Mas a gente faz vídeo também, faz meme e tal. E aí eu... porque aquele negócio, quando é amigo a gente faz de graça, mas às vezes a gente cobra e tal. Fechou, brilhou. A Nath já tá me ensinando esse mundo aí. Então, porque assim... dá um aperto aí pra me cobrar mais. Não, mas assim, o projeto, todo projeto, cara, no início, eu sempre falo para as pessoas, a gente prepara algo para colher frutos lá na frente. Eu vou baseado no que eu vivo hoje, no meu trabalho hoje aqui, que isso aqui é meu trabalho hoje. Então assim, a gente planta para colher. E você não faz nada sozinho, você não ganha nada sozinho. Com certeza. Né? Tu tá iniciando hoje um trabalho novo na tua vida, que é essa parte da digital influência, que é um trabalho que é rentável, você sabe disso, que vai ser rentável, que está sendo, já está começando. Então, assim, as pessoas... porque você vai dar visibilidade pro projeto do cara, para a empresa. Então, assim, isso é muito bacana. Né? Então, é diferenciado. Eu esqueci de falar que eu não posso deixar de falar do Matheus Fernandes, que foi o cara que fez meu dente, né? Ah, verdade, o Matheus. Foi o parceiro que disse, não, pô, blogueiro tem que ter os dentes novos. Tem que ter um dente. Então olha pra aqui, aqui, ó. Eu não posso deixar de falar dele, né? Ele tava mostrando os dentes lá pra TV, rapaz. Mostra pra cá, aqui. As lentes e tal. Ali, ó. Aqui, pronto, aí, ó. Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Olha o trabalho. Cara top. Laércio, teve uma treta que eu falo assim, um vídeo muito bacana, alguns vídeos na exposição agropecuária. Né? Sim. Foi um momento onde tava a Jurema, que nós mostramos agora há pouco. Não quer deixar a Jurema do teu lado aqui, não, bicho? Traz a Jurema aí, Henrique. Vem cá, Jurema. Vem a Jurema, corre, Jurema. Aí pronto, ó, a Jurema chegou. Aí, coloca ela do teu lado aí, bicho. Deixa ela aí. Aqui, pronto. Aí deixa a Jurema mais tua aí. Aí, ó. Tá vendo aí? Aí. Aqui, ó. Aqui é pra cá. Tua câmera é essa aqui. Tá. Pode colocar ela do lado ali, do lado de cá, ó, se você quiser também, ó. Tem problema não. Pode mandar isso aqui não. Aqui é ao vivo. Aqui. Escora ela aí. Escora ela aqui não, escora na mesa. Aqui, ó. Isso. Tira o óculos aqui. Tira esse óculos aqui. Deita, que ela tá pronto, cansada. Tá cansada. Acordando dentro da exposição. Aí, alisa ela aí.
Inverte. Não, pra cá, com a câmera central, pega aí. Coloca na central. Aí, pronto. Tá aí, Jurema. Descansa aí. Ela tá parecendo um cavalinho do Fantástico. Exposição. Trio Parada Dura. Cara, aquilo rendeu, não rendeu? Foi muito bacana. Fala pra nós daquela ideia ali, cara. Cara, eu passei... eu tava até com dificuldade de correria de exposição e tal, e eu sempre escrevo, né? Olha pra cá. Eu boto o papelzinho e vou escrevendo algumas piadas e tal, pra Você já ter alguma coisa preparada. Tipo um roteiro, né? E eu fiz algumas e tal, mas o lance do Trio Parada Dura foi na hora ali que a gente entrou no camarim. Foi mesmo, e veio na minha cabeça aquilo e eu perguntei, e aí, a parada tá dura ou tá mole, moço? Aí estourou. Não, o pior que o Mangabinha lá, que é o mais velho, né? O coroa lá, ele não entrou na onda. Eu vi o vídeo e falei, esse camarada não entrou na onda. Aí foi falar da importância, falar de show, depois dele. Agora o Cleone e o Parrerito lá, eles... Cara, foi muito bacana. Teve alguns vídeos, fala de alguns vídeos que teve lá. Cara, teve... Que bombou desse, né? também foi o da Mão do Batidão. Cara, recebeu a gente muito bem, ela é engraçada pra caramba. E aí eu fiz um mesclado da entrevista que eu fiz com ela, falando com o público, né? Baseado naquela música dela, que é Universo, né? Que é bem sofrência mesmo. E aí eu entrevistava as pessoas e ela respondia. Eu fiz os cortes, né? Ela respondendo. Eu vi o vídeo. Né? E aí o pessoal aproveitou para desabafar. Eu acho que foi isso que bombou. Porque teve gente ali desabafando, abrindo o coração. Falando do sofrimento, das decepções amorosas. Falando dos chifres. Olha pra cá. Entendeu? Falando dos chifres e tudo. Né? Eu não me senti só. Isso foi legal, porque eu não me senti só. Então, nós não estamos sozinhos. Tem muito chifrudo tem muito chifrudo em Pacajá. Sabia de uma coisa? Só o pessoal diz que só vai pro céu tem quem tem chifre. Quem tem chifre, porque Deus passa puxando pelo chifre. É laçado no chifre. Fica... E aí, bombou aquilo ali, cara. Bombou, cara. Teve gente no outro dia que mandou mensagem: não, por favor, não posta. Já porque tava mamado e falou, né? Mas já tinha ido. Não. Aí eu tiro. Cara, teve tem que autorizar. Pra me postar tem que autorizar. Teve um rapaz... Tu entrevistou um rapaz do rodeio? Entrevistei também do rodeio. Os competidores lá, né? Isso. Teve Agora, o do Trio Parada Dura, teve um rapaz do Uruará que foi legal. Pô, eu acho que ele é da assessoria da prefeito de lá. De Uruará. Isso, de Uruará. E aí eu perguntei se a parada tá dura e ele falou que a parada do nosso prefeito André Rezende é dura e tal. Cara, não, aquilo ali... Bicho, aquilo ali... Aí lá ele, né? Lá ele... E agora eu te pergunto. Outra coisa que não posso deixar de falar. Sim, pode. Não, posso perguntar? Pode perguntar eu. Tava dura a parada? Não, com certeza que vive dura. Como um dos entrevistados falaram, é 12:30 sempre aqui. Não, eu tô falando do que o rapaz falou, moço. Não sei, não vi. Deu mas eu acho que do prefeito? Eu acho que pela cara do nosso prefeito, eu acho que... Ele não falha, não. Ele não vai, não. Um abraço, meu prefeito. Meu irmão, não vai... aqui, né? Abraço. Aqui. Não vai expulsar nós, não, viu? Teve um campeonato de gemido, né? Sim, pois é. Eu vi outros comediantes falando, eu vi também estudos sérios falando que o homem brasileiro não geme. Não geme. E aí viralizou um parceiro nosso aí, que é o Queijeiro. Cara, bicho, eu vi aquele lá também, foi legal. E aí eu vou lançar agora, 2025, eu vou lançar o concurso da melhor gemida de Pacajá. E vai ter que tirar o cinturão do Queijeiro. Aí nós vamos fazer uma competição aí. Quem detém o cinturão hoje é o Queijeiro da melhor gemida. Tá, mas aí tem que fazer o melhor gemido masculino e feminino, não tem graça. Pode ser, a gente vai fazer masculino e feminino. Tem que fazer o masculino e feminino, que não tem graça. Com certeza. Vamos fazer a transmissão ao vivo. Faz transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo. Se a mulher não me matar, aí a gente faz. Não, agora agora vamos levar para outro lado assim. Tudo é trabalho. Avise para ela que isso é trabalho, que não tem problema. A cara dela lá. Cara, muito bacana. Laércio, em relação à exposição, teve mais algum vídeo lá que bombou lá dentro, cara? Eu acho que foi esses aí, da Manu, do Queijeiro. Agora, o do Trio Parada Dura, cara, pra mim legal, foi o checkmate. Henrique, bora fazer o último bloco? Que a gente vai já falar sobre a parceria toda da churrascaria lá em Altamira. Isso. A gente vai falar da nossa parceria, que a gente já está quase chegando no final do nosso bate-papo. Vamos lá?
JK Construções, na base do acabamento, material de construção em geral ali na JK, você vai encontrar, né? Cimento, telhas, tijolo, areia, né? Parte elétrica. A JK tem hoje uma grande estrutura que entrega na região inteira aí. Você pode comprar daqui 200, 300 km, a JK vai levar lá na tua casa. Mandar um abraço, um cheiro aí pro meu parceiro Fabrício e também pro Júnior Guzmão. Amo vocês são especial na minha vida, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe. Reis Carnes, qualidade e preço baixo. É do nosso parceiro Wendel Reis também. Parceiro. O Wendel Reis é um grande parceiro, né? Ele está com 3 empresas também dentro do nosso projeto. Agradecer ao Wendel Reis. A Reis Carne está ali em frente ali ao antigo Catatal e também ali ao lado do Mercadinho Oliveira, né? Para melhor te atender, são 2 endereços aí, carne de qualidade, preço baixo e você vai ter com certeza aí um ótimo atendimento ali na Reis Carne, tá certo? Manda pra frente, tem mais um, chama aí. Mais um careca aí. Meu parceiro Laércio lá da o seu xará, é o Laércio da Metalúrgica Pacajá. Estrutura metálicas, calhas, rufas e pingadeiras e muito mais. Você vai encontrar ali na Metalúrgica Pacajá, né, que é um grande parceiro. Laércio, um abraço, que Deus abençoe. Saúde e sucesso pra você. Tem mais um no bloco aí, Henrique? Tem. WR Comércio de Bovinos em geral. Esse aí é a grande cereja do bolo aí do projeto do Wendel Reis, né, que é a WR, que é a empresa do início de todo o projeto dele, né? Compra de bovinos aí em geral, aí vai buscar na tua fazenda, onde precisar buscar, vai buscar, paga o melhor preço com certeza, e você vai vender o seu rebanho aí para WR Comércio de Bovinos em geral, tá bom? Tem mais um, Henrique, aí? Tem aí a MS Marmoraria Soares. A Marmoraria Soares é nosso parceiro Devaldo, rapaz. Do ex-vereador Devaldo. Grande parceiro, tá entrando no projeto com a gente. Em janeiro a gente vai estar fazendo um podcast com ele. Devaldo, meu irmão, um abraço. Você vai lá na Marmoraria Soares, tem lá as soleiras, né? Pisos, escadas, bancadas aí para cozinhas e também banheiros, né? Revestimento de túmulos e muito mais aí na Marmoraria Soares. Nosso parceiro Devaldo, tá bom? Tem mais um, Henrique, ainda? Não. Tem? Não. Então. Tá só esperando a pizza? Cadê a pizza, gente? A pizza não chegou ainda, não? Nós vamos terminar o podcast, vamos embora e a pizza não chega. Laércio, esse teu trabalho de influência, a Fátima tá dizendo aqui, tem a Aide, a tua filha. Minha cachorra. Cara? Eu tenho 2 filhas. Quem é? Pet, né? É mesmo? É uma pitbullzinha área, que é o xodó da mamãe, por isso que ela sempre manda aí, ela tá mandando pra me lembrar dela, pra me falar, um beijo pra minha filha área que tá lá em casa. Jesus. E a Bolinha também, que é a parceira dela. A tua câmera é essa. As minhas filhas área e a Bolinha, elas são um casal homoafetivo, elas são sapatões, dois, sabe? Meu Deus! As 2 cachorras. E aí mas tu já fez o casamento? Ainda não. Não fez não? Não, mas vai ter. Vai ter o casamento. Vai levar a Nátia. Essas coisas que eu tenho que tomar cuidado de falar, que aí vai ser alguém se ofende. A Nátia vai lá fazer a cobertura? Faz. As imagens. A Bolinha dá umas fugidas. Ela que foge, é a que não presta. É a pra trás do namorado. É a vira-lata. Ela sai de casa, foge, volta, ela fica chorando, a pitbull fica chorando. É um relacionamento. É um relacionamento um pouco abusivo. E a área que é a pitbull, ela é a vítima, assim, ela é a que sofre mais, no caso. Cara, teve... Esse, né, eu lembrei da piada do posto... Pode falar. Não, eu tava falando sobre a questão do... Não, mas eu acho que vai entrar aí. Quando tu... Da churrascaria? Churrascaria? Eu acho que é. É porque tem piada, eu tenho que tomar cuidado pra falar. Uma vez perguntaram pra mim, aí esse negócio de blogueiro, esse negócio de blogueiro. Esqueça a TV lá, aqui. Já tá tendo frutos e tal. E aí eu falando assim, não, cara, eu já tô vivendo vida de blogueiro já estão me oferecendo pra fazer divulgação. E aí? Homem casado já deu em cima de mim. Que mais? Só falta voltar silicone, fazer uma lipo. Job já tô fazendo também. Já tá fazendo job também? Pronto, fechou, brilhou. Esse é o Laércio que eu conheço. O que dá mais dinheiro é essa job. Parte de ser blogueiro. Tu já vai abandonar a parte da arquitetura, então. Eu já tô tentando. Já tô tentando largar e começar a ganhar dinheiro. Tem que saber se ela vai aceitar, né? Tem que saber se ela vai aceitar esse negócio. Trabalho, meu amor. É trabalho. Esquece a TV, olha pra cá.
Eita, lá. Isso aí depois a gente corta, né? Não, tá ao vivo, não tem como cortar mais não. Aqui é ao vivo pro mundo inteiro. No Instagram e no YouTube. Já era, já foi. Pelo amor de Deus. Não, vamos cortar, nós vamos cortar. Nós vamos cortar pra divulgar depois. Gente, brincadeira. Vamos lá, voltando aqui pro lado um pouquinho mais sério. É isso. Você já teve em Altamira, fazendo trabalho na churrascaria Casa Nova? Casa Nova, Hotel Casa Nova, Já- parceiro nosso grande. Morei em o Altamira, já Davidson. alimentei muito Mandar lá. um abraço pro Davis. Vai ser nosso parceiro agora também em Aqui, pra cá. 2025. Esquece a TV, isso. Né? Vou dar uma bicuda nesse cara. Pra ele largar essa TV de mão. Eu vou... Nada, Vai ser cadê? grande parceiro em 2025 agora. Sim. Que a gente se conheceu através da Manu Batidão. Sim, ele, verdade. ele é muito amigo da Manu Batidão e tal. E a gente começou a trocar ideia e tudo. Uhum. E, cara, gente boa pra caramba. E aí ele queria abranger o público de Pacajá pra conhecer o empreendimento Sim, dele. sim. Né? E como a gente tem um A Casa Nova é engajamento muito legal Ela aqui. é muito antiga lá em Altamira, cara. Muito antiga e tal. Eu conheço há muitos anos, da E década de aí 90. ele propôs, né, da gente ir pra lá e tudo, e foi... Eu passei meu aniversário lá. Então, assim, eu sempre falo que todo mundo gosta de um bom serviço. E lá não tem dúvida do que é um bom serviço. Tanto de comida, tanto do hotel também, um hotel maravilhoso. Mas o tratamento, que a gente carece muito, até mesmo em Pacajá, Sim. do atendimento. E é diferenciado o atendimento. Não é só da questão dele como empresário, né? Sim. Mas os colaboradores A equipe dele de trataram trabalho. a gente assim. Eu me senti mesmo um artista artista. mesmo. Porque eu entrei e tinha bolo pra mim. Ele nos recebeu e tudo. Só né? faltou um Então, casado pra te... Só faltou. Só faltou. Só o job. faltou fazer o job. Rapaz. Então é um parceirão nosso. Um abraço pro Davidson, vai ser parceiro nosso em 2025 também. Legal, cara. Qualquer hora ele vai estar aqui pra gente participar também aqui do podcast, um cara bacana, né? De falar desses empreendimentos dele. É o Hotel Casa Nova, a Churrascaria Casa Nova, tem o Salão de Eventos Casa Nova e tem o Turismo Casa Nova também, que ele faz turismo lá em Altamira. Você contrata um pacote e aí tem o guia, leva o cara para passear e tudo. Isso é muito bacana. Só pra você ter ideia, eu morei em Altamira de 92 a 96 cantando, que eu cantava na noite, né, em Altamira, na região. E eu já cantei algumas vezes na churrascaria Casa Nova naquela época. Isso em 95, cara. A Casa Nova chega na 92, final de 92 ela já existia, que era do lado do posto ali. Sim. Dentro do centro de Altamira. Então, assim, é uma churrascaria muito antiga, conheço, já almocei lá. Quando eu estive de secretário aqui, fui para lá alguns eventos, cheguei a almoçar lá também, participar de eventos lá no salão da Casa Nova. Então, assim, ela é muito, muito bacana. Então. Parceiro, continuar no projeto, e se não preciso te perguntar porque você vai. Né? Não tem Sim. como, aqui não tem mais volta. Com certeza. Acabou. Tamo Quando junto. Chegou aqui, não tem mais como voltar. Agora é exercer a função de digital influencer mesmo e partir para cima e pronto. Uma coisa bacana que a gente vai já falar, eu quero te perguntar primeiro, plano para o futuro, para a gente estar finalizando já o nosso bate-papo. Cara, a gente tem esse plano, né? Eu sou um cara que eu penso além do além, né? Minha mente ela borbulha e tal, mas a gente sabe que a gente tem que seguir etapas e tal. É um negócio que apareceu na minha vida. Eu acredito que foi Deus que trouxe isso. As coisas começaram a fluir melhor através desse personagem, né, que foi criado. Então tem muitos planos, muitos projetos. E um deles a gente vai concretar junto, né, que a gente vai falar, Sim, né, já que é fala. o Talk Show, né? Que é a gente não ia falar o nome, mas a gente vai falar o nome, Fala né? o Que é o show. Lá Show Talks. E vai ser um talk show. Decidimos o nome Isso, hoje, né? Decidimos. Lá Show Talks. Pronto. Vai ser um talk show aleatório. Qual é o intuito desse talk show? Né? Tem uma historinha por trás. A gente, como eu mesmo falo da minha história, né? A gente tem eu tinha uma preocupação de ter aquele lado profissional, de mostrar um lado profissional e tal, né? E isso me impedia muito de mostrar esse lado que eu tenho. E eu acredito que as pessoas têm esse lado. Eu acho que todo mundo lá no fundo tem um lado humorístico. legal. Certo. Um lado que as pessoas não conhecem. Que até por conta da vida profissional, da sociedade, às vezes não mostra. Acaba Então, inibindo um pouco. inibindo. Verdade. Então a minha proposta desse talk show é convidar pessoas. A gente vai falar sobre a vida da pessoa, vai falar de coisa séria, mas eu vou instigar a pessoa a mostrar, ficar mais à vontade, sorrir, brincar, contar piada, entendeu? Mostrar um lado que eu mostrei,
né? Um lado que os meus amigos já conheciam, né? Só, como a Tayane fala, só não filmavam. E eu quero tentar mostrar esse lado também. Então, e assim, hoje, o talk show hoje, esse estilo de programa hoje, que é o estilo do Danilo Gentili, né? E tantos outros, da Tata Werneck, né? Tantos outros estilos que tem hoje no Brasil. O Danilo tá com mais de 10 anos aí, né, cara? Sim. Né? E aqui pra nós vai ser novidade. Eu acompanho o Danilo Gentili desde quando ele era do stand-up. O Danilo é um... bem eu sou fã daquele cara. Também sou muito fã dele. Ele tem uma... A Tata Werneck também. A Tata é diferenciada. Eu vejo os cortes dela no Instagram, no TikTok. Aí eu paro pra ver. Porque é muito bacana. Ela tem aquele bate-papo de duplo sentido, que é o que você vai fazer, que a gente é nessa pegada que a gente quer criar. Exatamente. E assim, a gente vai estar junto agora falando em si do projeto, né? O pessoal que tá em casa, está nos assistindo, que vai nos assistir no nosso canal aí. A gente vai, a partir de janeiro agora, juntamente com o Laércio, né, fazer um trabalho diferente. A gente está reformulando a partir de janeiro. Agora, dia 25 de janeiro, Laércio, a gente completa 1 ano de funcionamento. Aí pode ser uma data boa para a gente fazer o piloto, né? Fechou, brilhou. Então, assim, é muito bacana, porque é 1 ano de funcionamento, é 1 ano de experiência. A gente já passou pelaquela fase de experiência, de preocupações. Eu já comecei a concluir o meu projeto em termos de equipamentos, do que faltava. Eu entro aqui todo dia aqui, eu fico olhando, analisando o que pode ser feito diferente para atender exatamente as pessoas. Porque assim, o meu estúdio, eu não fiz ele para fazer o Podmax, o podcast só. A gente fez ele exatamente para fazer essa parceria que a gente está fazendo. Uma parceria que já tem com a Dila também já fechada desde antes, só que teve a questão política e tal. A gente vai começar também agora no início do ano também o trabalho dela, que é da Dila Nunes, que ela também vai fazer um podcast dela. A gente está fechando essa parceria e isso é muito bacana. Isso vem agregado dentro do nosso projeto. O Elinho, tá até aqui o Eli Carlos, mandando boa noite aí. Calmax, Laércio, parabéns. Parceria à vista aí. O Hélio, que está comentando aqui com a gente, vai começar juntamente, parceria com ele, um programa esportivo. Bacana. Isso no horário de meio-dia para a galera. A minha grande vontade é que todos os dias tenha alguma transmissão, porque o nosso canal é para isso. A gente fez isso exatamente para isso. Então, assim, não é do Calmax o canal, essa estrutura é nossa, cara. É pra gente fazer uma parceria, a gente ganha com isso, o público ganha com isso é muito bacana, então é muito legal. Então, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade. Eu tinha como eu falo, eu penso muito além. Eu tinha já pensamentos em montar estúdio e tudo mais, mas querendo ou não, é um investimento alto. E como você falou, ninguém cresce só. Então, na hora que você me contactou e a gente bateu aquele papo e tudo, então a gente vai unir forças, né? E vão trabalhar junto. Aí eu tenho certeza que o meu intuito é trazer alegria e entretenimento, primeiramente para Pacajá. Isso. Né? Que é a cidade que me acolheu, a cidade que eu aprendi a amar as pessoas de Pacajá. E estou tendo uma receptividade muito forte com essa coisa da influência. Então, primeiramente, é para elas. O entretenimento é para Pacajá. Aí depois... Cara, e se for de todo Deus, mundo ganha. Vai longe. A Nath, eu quero agradecer também, que é uma grande influenciadora do município. A Nath tem uma grande história já nesse meio digital aí. A gente já conhece, sabe da história dela, do trabalho dela. E assim, quero já também estender o convite para ela e que a gente possa estar fazendo grandes parcerias junto também. A tua esposa vai estar junto, claro. Com certeza. Mas vai assim, ser uma das entrevistadas. Exatamente. Ela que vai contar todos os meus segredos. Já deu até medo desse negócio. já me deu medo desse negócio. Imagina só, Nath. Te prepara, viu? Então, assim, Laércio, eu fico muito feliz, cara, também, de poder ter você dentro do nosso projeto. Né? A gente vai fazer uma repaginada no estúdio, vai ser uma repaginada móvel, né? Vamos fazer um cenário novo. Um cenário novo, um cenário móvel. Né? A gente. Coloca na câmera central, Vinícius, por favor. Essa mesa, ela vai sair agora. O rapaz prometeu de me entregar minha mesa na quinta-feira, que é uma prancha de 2,5 metros de comprimento. Por isso, nós tiramos as nossas câmeras para a parede, estão todas em cima, a gente não usa mais tripé embaixo, para facilitar. Aqui, tá aqui então um pedaço aqui da câmera aqui, pessoal que tá vendo a gente. Mostra, Henrique, mostra pra gente. Vamos mostrar, a gente tá ao vivo. Então a gente mostra para as pessoas, tá vendo? Faz ao vivo. Tá a câmera lá em cima, né? Aqui atrás de mim, tem a outra aqui em cima.
E tem outro que está aqui que não está sendo usado porque a gente eu trabalho com 4 câmeras, que vai ser usado também essa outra câmera aqui do centro. E no teu programa a gente vai estar com essas câmeras fixas e vai ter uma móvel para estar fazendo aquele trabalho de interação, perfeito. Que vai ser com certeza um trabalho diferenciado. Vai ser diferente, vai ser um negócio que não vai ser só ali a conversa, vai envolver bastidor, vai dar uma... E como o nome já diz, vai ser um talk show aleatório. Eu vou estar entrevistando e vai acontecer coisas que quem está assistindo vai falar assim: rapaz, como é que ele fez isso? Como ele teve coragem de perguntar isso? Como ele teve coragem de fazer isso com o cara? Vai ter que ter coragem para vir nesse talk show, mas vai dar certo. Tem um amigo meu que nós vamos trazer ali, e depois eu vou te falar o nome dele, para nós aprontar com ele aqui. Com certeza. Né? Vamos trazer ele aí. Então assim, Laércio, meu irmão, prazer. Muito feliz. Obrigado por acreditar no projeto do Calmac, por acreditar no Estúdio Max, por acreditar no nosso projeto e de aceitar, de fazer parte desse projeto. Né? A partir do ano que vem, que não está longe. Amanhã, depois de amanhã. O Estúdio Max, ele vai ter uma nova história. Nós passamos um ano de experiência, um ano preparando tudo isso aqui. Ainda faltam algumas coisinhas que a gente vai acabar ampliando, preparando. Mas eu acho assim, hoje nós temos um trabalho, uma estrutura de 80% pronta para receber o teu projeto, para receber o projeto da Dila, para receber o projeto do Elinho, que vai estar com a gente fazendo um programa esportivo. A gente tem a ideia de fazer um programa esportivo e jornalístico, pelo menos uma vez por semana. E as nossas transmissões externas que você acompanha, você sabe da qualidade que é. Amanhã, inclusive, depois de amanhã a gente vai estar transmitindo a posse, né, do prefeito André, reeleito, do Leandro, que é o vice-prefeito, e dos vereadores eleitos e reeleitos do município. A gente vai estar fazendo transmissão ao vivo, depois de amanhã lá no auditório. Talvez eu esteja lá, talvez eu esteja talvez, lá também, Claro que vai estar, com certeza. Então, assim, isso aqui é para nós, meu irmão. Eu quero lhe agradecer por ter passado esse tempo com a gente, por ter participado com a gente desse bate-papo, cara. Porque eu acho que isso aqui é muito bacana, porque a gente leva entretenimento para as pessoas, a gente leva informação. Aqui eu falo sempre para as pessoas, aqui eu já trouxe político, já trouxe pastor, já trouxe jogador de futebol, treinador. Agora eu estou trazendo um arquiteto meio digital influencer. Do job. Do job. Esse job vai pegar, meu. Esse job... Não sabe não, Rick, é job não? Ah, tá. Tu é um cabo inteligente de saber o que é job. Eu acho que o Vinícius não sabe o que é job, não. Tu sabe, né, malandro? Eu sou da época que quando eu falava job era trabalho mesmo. Mas é trabalho, gente. Mas é um trabalho também. Gente, é um trabalho também. Gente, o pessoal tá levando. É um trabalho até mais divertido que o de antigamente. Gente, eu quero agradecer o pessoal que esteve com a gente no nosso bate-papo. A Luciana Coelho, cunhada Nath Linda, na futura mãe dos meus sobrinhos. Minha irmã. E aí? Vai rolar ou não vai? É que ela não faz o dela e ela fica tentando pra mim fazer o meu. Mas tu vai fazer quantos meninos mais ela? Eu acho que é uns 3, né? 3, tá bom, Nath? Tá bom? Tá bom? Ela falou um tá bom muito desanimado, cara. Eu acho que ela não vai ter essa coragem de ter um bastante de menino, não. O Lenin tá dizendo aqui, vamos escolher em breve. Dessa vez que o influenciador der certo, a gente pode ter mais. Olha aí, tá vendo? Mas vai dar, já vai. Tá vendo aí? Já vai. Anotando os 3 aí. Gente, irmão, eu quero já começar a finalizar nosso bate-papo. Quero deixar o microfone para que você possa fazer seus agradecimentos, né? Se tiver algo que você não lembrou aí que você possa estar falando. E desde já, muito obrigado por você estar aqui. Cal, quero te agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus, né, o grande arquiteto do universo. Com certeza. Tudo isso que está acontecendo, essas coisas novas que estão acontecendo, eu acho que tem um dedinho dele, porque eu acredito que quando as coisas fluem com facilidade é porque Deus está mostrando alguma coisa. Com certeza. E eu sou muito curioso. Então, se Deus está apontando para ali, eu vou indo, né? Me permito, né? Eu não sou a minha profissão, eu sou aquilo que eu quiser ser, vamos assim dizer. E te agradecer, não só você acreditou também, né? Não é só eu que acredito na parceria, mas você também, ao entrar em contato comigo, de ver meus vídeos, dar sua opinião e ver um futuro ali, então você está acreditando, então já te agradeço, né? Agradecer aos seguidores, né? Que eles me reinventaram, as pessoas que me seguem, as pessoas que eu estou conhecendo dia a dia, que mandam mensagem para mim, me reinventaram. Eles que fizeram eu perceber que eu não sou só uma profissão,
Que eu não sou só Entendi. um arquiteto, que eu não sou só... eu sou além. Eu posso ser engraçado, eu posso ser divertido e tudo mais, e não me preocupar com julgamentos e tudo. Então, um abraço para os meus seguidores, um abraço para minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos que estão me assistindo lá de Belém, toda a minha família de Belém. Um abraço para a mulher da minha vida, que se não fosse um empurrãozinho dela ali, esse negócio não tava acontecendo. Ela que puxou minha orelha, bora, levanta, bora fazer. Laércio, e é isso, sorriso é o melhor remédio. O sorriso é o melhor remédio. E olha para você ver, claro, primeiro Deus, segundo ela, que conseguiu te incentivar. Esse teu trabalho que está começando na tua vida te tirou lá de baixo, cara. Sim. Te tirou de uma possível depressão aí. Sim, que não é legal na vida de ninguém. Com certeza. Entendeu? Então isso é muito bacana. E o legal é que eu estou fazendo muita amizade com os seguidores que também passam por isso. Então isso que é o legal. Porque eles também falam, eu estava numa depressão e eu assisto os vídeos. Porque os meus vídeos, eles são uns vídeos que a pessoa não assiste uma vez. Tem muita gente que manda mensagem para mim e diz assim... Cara, quando eu vou dormir, eu tenho que entrar no teu Instagram e eu fico vendo teus vídeos de novo. É isso que me cura da minha ansiedade, da minha depressão e tudo mais. Mesmo, cara? Então essa é a frase que vamos dizer, é o lema desse novo personagem. O sorriso é o melhor remédio. Sorrir é o melhor remédio para tudo na vida. E então, o nome do programa? Lá é Show Talks. Um talk show muito aleatório. Rapaz, ele tem a memória boa, né? A memória é boa. Vai dar certo, vai ser só sucesso. A Luciana, ela está dizendo aqui, eu não tenho dúvidas, né, que será sensacional esse projeto. Ela diz aqui, vai fazer sim 2025 aí, inclusive. Eu acho que ela está falando do sobrinho, né? Dos meninos. Eu acho que é dos meninos. E ela disse que É porque eu sou o caçula. Aí o meu irmão mais velho, eu tenho que esperar. Primeiro mais velho, ela é do meio, e eu sou o caçula. Só que o meu irmão, ele já fez por nós três. Ele tem uns 15 filhos. Miséria. Aí ela quer agora jogar pra mim, só que eu tô esperando ela fazer o dela primeiro. Então diga pra ela, minha querida, por favor. Lécio, irmão. Prazer. Obrigado. Que Deus abençoe. Saúde e sucesso pra nós. Eu quero desejar para as pessoas que estão assistindo. Hoje é o último podcast do ano. Hoje é o penúltimo dia do ano de 2024. Gratidão a Deus. Deus foi tão generoso com a gente nesse ano. Sem palavras para agradecer a Deus, que nesse ano de 2024 foi que Ele colocou esse projeto na minha vida, que nós iniciamos lá no início do ano, fechando com chave de ouro esse ano. Para mim é motivo de orgulho, de alegria, de satisfação, de dever cumprido, cara, sabe? De dever cumprido, porque Deus entendeu o meu projeto, a minha vida, e colocou isso aqui na minha vida. Porque a gente está levando informações para as pessoas, trazendo você para dentro do nosso projeto, trazendo outras pessoas que vão participar com a gente. Isso para mim é gratificante, é único na minha vida. Agradecer ao Papai do Céu por tudo. Gente, e agradecer a você que nos assiste sempre. Agradecer as pessoas, né, que nos assistem, que sem vocês a gente não seria nada. A gente começou com o podcast com 100 e poucas pessoas inscritas. Hoje nós já estamos aí com 3.000, já chegando a 3.200 pessoas. Para a nossa realidade é muito, muito grande. Com certeza. A gente também está fazendo a transmissão no Instagram. E outra coisa que eu não falei, Lécio, a gente tem a web rádio, a Rádio Max. Já está funcionando. A gente, a partir de janeiro, vamos fazer a transmissão também bem através da rádio. O cara que quiser assistir o áudio, vai assistir, ouvir. Legal. Então, assim, a nossa transmissão externa. E a gente está com essa rádio também funcionando, que é a Rádio Max. Né? Tudo é Max aqui, cara. Fazer o quê? Max, que tudo se maximize tudo. Mais ainda. Gente, muito obrigado. Feliz ano novo. Tá? Que Papai do Céu abençoe a vida de cada um de nós nesse próximo ano vindouro. Né? Que o ano de 2025 seja cheio de paz, de luz, de realizações e de muito amor no coração de cada um de nós, tá bom? Feliz ano novo para você, antecipado. Que Deus nos abençoe. Agradecer ao Papai do Céu. E nunca esqueça de uma coisa: tudo é determinado por Deus. Amém. Pegue os seus projetos, entregue na mão do Senhor, que tudo Ele fará para você, tá bom? Tudo é determinado por Deus. Não cai uma folha da árvore se não for determinado por Deus. Então, assim, entregue na mão de Deus o seu projeto, que tudo Ele fará. Se for da vontade dEle, vai acontecer. Um abraço. Que Deus abençoe. Depois de amanhã a gente vai estar ao vivo na transmissão da posse de prefeitos e vereadores do município de Pacajá, a partir das